Ele, como qualquer um que estivesse no cargo, reagiu imediatamente a um ataque feroz. Agora o Lula, que se acha esperto, e começa a concentrar no governo de Israel. Não, ele falou Israel. Ele disse Israel, ele se referiu ao povo israelense. O povo israelense, da mesma forma que o José Genuíno, que pensa igual ao Lula, são cabeças desertas, né, de neurônios. Ele sugeriu um boicote a comerciantes israelenses. É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo aqui novas informações todos os dias diretamente de Brasília. Todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem uma polêmica nova. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Pessoal, já peço a vocês também que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. E se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito. Só lembrando a todos vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E peço a vocês também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pra notícia. Mais um terrorista elogiou os ataques de Lula a Israel. O chefe da milícia Houthi do Iêmen, Abdul Malik al-Houthi, chamou a fala de Lula sobre a guerra em Gaza de, abre aspas, postura honrosa, fecha aspas. مستويات مختلفة. هناك من له صوت أقوى وموقف مشرف أكثر حتى في بعض الدول غير الإسلامية كما هو موقف البرازيل وموقف الرئيس البرازيلي الذي هو أكثر وضوحا وجرأة من موقف بعض الزعماء العرب. موقف كولومبيا. Abdul Malik disse ainda que, a exemplo do governo brasileiro, a Colômbia, a Venezuela e a África do Sul tomaram medidas práticas para cortar laços com o que chamou de inimigo israelense. E hoje, mais cedo, no Senado, na Comissão de Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira voltou a defender as declarações de Lula contra Israel. No mês passado, o presidente comparou a ação do governo de Benjamin Netanyahu em Gaza ao Holocausto judeu. Lamento que a chancelaria de Israel tenha se dirigido de forma desrespeitosa a um chefe de Estado de um país amigo, o presidente Lula. Por sinal, foi o primeiro chefe de Estado do Brasil a visitar Israel em março de 2010. Reputo igualmente lamentável, em visita oficial, e reputo igualmente lamentável o tratamento indecoroso e descabido dado ao embaixador do Brasil em Israel, Frederico Mayer, que atendeu de boa fé a uma convocação da chancelaria israelense. São páginas que desabonam a prática diplomática internacional. Determinei o pronto retorno do embaixador do Brasil em Tel Aviv para consultas em Brasília. O embaixador de Israel em Brasília e o governo do primeiro-ministro Netanyahu foram informados que o Brasil reagirá com diplomacia, sempre, mas com toda a firmeza a qualquer ataque que receber, agora e sempre. Estou seguro de que as relações do Brasil com Israel e nossa amizade com o povo israelense sobreviverão ao comportamento do atual governo. Bom, Piotr, acompanhamos um trecho aí da participação do chanceler Mauro Vieira, que esteve hoje mais cedo no Senado, na Comissão de Relações Exteriores, e não surpreende, né? Acabou defendendo, mantendo a posição aí das declarações do presidente Lula contra Israel. Já era meio que esperado aí essa declaração, esse posicionamento do chanceler? Acho que o ministro não precisa de aula de história básica, mas enfim, só para, digamos, de uma forma meramente retórica aqui, ele disse que um país amigo, de uma nação amiga como o Brasil, não merecia ter recebido a crítica que recebeu do governo israelense. Vale lembrar que o presidente Lula comparou os atos de defesa de Israel, que foi vítima lá no dia 7 de outubro de 2023 de um ataque terrorista no seu solo contra seus cidadãos de um grupo terrorista. Aí o governo brasileiro, Lula, vai lá e compara a defesa de Israel, a reação de Israel a um ataque
como o Holocausto, do qual a história conta de forma muito clara, acho que inequívoca, ninguém mais vai questionar isso daí, eu espero. Os judeus foram vítimas. E ele acha isso tudo normal. E como é que é o nome do líder que mandou congratulações ao Lula? É com essa gente que a diplomacia brasileira, que o governo brasileiro agora anda. Ou é dessa gente que nós merecemos elogios? Nós, eu estou dizendo o governo Lula, porque, de novo, o governo Lula é uma coisa, o Brasil é outra coisa. O Brasil somos todos nós. O governo Lula é o governo Lula. Pois é, Augusto, não é a primeira vez que o governo Lula é elogiado por terrorista, né? Agora, desse grupo Houthi do Iêmen, né? Sempre. Abdul Malik. Sempre. Ele era elogiado, como lembrei outro dia aqui, pelo Gaddafi. São os amigos dele. Os amigos dele. O que me chama a atenção é o seguinte, o Itamaraty era conhecido por formar bons quadros, né, bons funcionários, ali, diplomatas de boa qualidade. Eu vejo agora um chanceler, um ministro, chefe do Itamaraty, portanto, lendo um papel. Todos eles, uma das entrevistas, sempre as entrevistas que mais me agradavam eram com embaixadores. Eles têm um conhecimento de causa muito grande e falam bem sobre o assunto. Quando aparece um lendo, primeiro, não tem o preparo que deveria ter. Segundo, escreveram por ele ou mandaram ele ler aquilo. Porque senão ele teria ficado pelo menos ruborizado. Tinha que ter um pouco de vergonha. O caso é o seguinte, vamos resumir a ópera. Israel, o povo israelense, está insatisfeito com o governo Netanyahu. Ele estava para cair, o ataque do Hamas o salvou. Ele ia ser afastado, de alguma forma, porque se meteu em assuntos, e resolveu tomar medidas que desagradaram profundo, mexendo com o Tribunal o Supremo deles lá. O povo não gostou, ele vai sair. O povo israelense, como costuma acontecer em países democráticos, num momento, diante do ataque do Hamas, num momento de guerra, você não troca um governo, você acrescenta um problemaço a mais, tem que se concentrar no esforço beligerante. Eles estão esperando isso acontecer e o Netanyahu não tem futuro. Até porque os serviços de segurança falharam miseravelmente e facilitaram a invasão. Agora, ele, como qualquer um que estivesse no cargo, reagiu imediatamente a um ataque feroz do inimigo. Vem agora o Lula, que se acha esperto, e começa a concentrar no governo de Israel. Não, ele falou Israel. Ele disse Israel, ele se referiu ao povo israelense. O povo israelense, da mesma forma que o José Genuíno, que pensa igual ao Lula, são cabeças desertas, né, de neurônios. Ele sugeriu um boicote a comerciantes israelenses, não a comerciantes israelenses que apoiem o presidente Netanyahu. Então parem de mentir. Escolheram o lado errado mais uma vez, como sempre acontece desde a implantação, na primeira década do século, da política externa da canalice. Escolhe sempre o bandido. É isso que o Lula faz. E manda o seu sabujo ler uma coisa dessa. Ele está lendo assim. Está lendo assim. Está escondendo a cara. Já aproveita e esconde a cara. Na manhã dessa quinta-feira, o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, prestou esclarecimentos à Polícia Federal depois da representação de Lula contra ele por calúnia, injúria e difamação. A denúncia do presidente ocorreu depois da divulgação de um vídeo gravado em agosto do ano passado, no evento de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Conservadorismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Sem citar o nome de Lula, o vice-prefeito da capital gaúcha se refere a um político condenado e corrupto. Porque eu vejo um condenado corrupto salvo por seus amigos para disputar uma eleição.
Esqueça cortadores que quebram as unhas e não cortam nada. Conheça o Iron Elite, o único cortador. Bom, Consta, nós até comentamos trechos aí dessa palestra, dessa declaração do vice-prefeito de Porto Alegre no ano passado, aqui no programa Oeste Sem Filtro. Nós procuramos Ricardo Gomes, mas ele disse que só vai comentar o caso depois do parecer do Ministério Público, mas hoje ele se manifestou nas suas redes sociais para dizer então que ele prestou esses esclarecimentos à Polícia Federal em relação a essa representação que foi oferecida aí pelo presidente Lula. É bizarro, né? Eu vi a nota dele, eu conheço o Ricardo Santos Gomes de décadas de luta por liberalismo clássico no Brasil, e é um sujeito sério, e é triste, né? A Polícia Federal se prestando a esse papel de Gestapo, de Stasi. Teve um outro deputado que disse também que recebeu intimação para prestar depoimentos na polícia por ter chamado Lula de ladrão, e o próprio Nicolas Ferreira está nessa também. Veja, se não puder mais falar que o Lula é ladrão, ou se tiver que prestar esclarecimentos à Polícia Federal, eu vou voluntariamente me colocar aqui à disposição da Polícia Federal. Terei o maior prazer de explicar por que eu chamaria Lula de ladrão, sim, parafraseando Geraldo Alckmin. Então, de novo, né, não é porque houve um malabarismo que culminou em sua soltura que as, abre aspas, provas sobradas, fecha aspas, disse um desembargador entre os 9 juízes e desembargadores que condenaram e reafirmaram a condenação ao Lula, deixam de existir. As provas sobradas estão lá, a condenação estava lá, houve um malabarismo com base no CEP, que levou à soltura e depois à elegibilidade de Lula, e alguns ministros do Supremo, talvez um pouco mais animados com todo esse quadro, chegaram a dizer: nós derrotamos Bolsonaro. O que em um país sério seria considerado um crime, a confissão de um crime. Mas isso aí é o Brasil, né, gente? E o Brasil é um país em que gente séria, que diz que ladrão é ladrão, precisa prestar esclarecimento à polícia. É isso aí, pessoal. É impressionante, cara. É impressionante como só coisa ruim segue esse cara, né? Só coisa ruim, pessoal, que segue ele. Terroristas, né, ele consegue entrar em morros aqui do Brasil. Assim, é impressionante que tem nada de bom que possa vir, né, do Lula, né? Ele não consegue oferecer nada de bom. O que está acontecendo aqui no Brasil hoje impressiona, pessoal. Sabe por que impressiona? Porque em 1 ano e meio ele fez tudo que Bolsonaro não fez em 4 anos. E Bolsonaro é perseguido, né? É perseguido. Todo mês, vira e mexe, tem busca e apreensão na casa do Bolsonaro. Tem uma investigação contra Bolsonaro. Mas você não viu o Bolsonaro, né, no seu mandato elogiando terror, né? Você não viu ele do lado de terror, né? Terroristas, né? Não viu. Porque se tivesse acontecido isso, a imprensa, principalmente a velha imprensa, né, que todo mundo sabe quem que é ali, a Globo ali, que recebe o Pix, né? Tem uma matéria no Revista Oeste que a Globo foi a mais beneficiada pelo governo Lula, né, para colocar as noticinhas boas ali, né, do governo Lula, né? Então, assim, a velha imprensa ia cair matando para cima do Bolsonaro, né? E o Lula, em apenas 1 ano e meio, fez o dobro do que o Bolsonaro fez em 4 anos, mas em coisas ruins, né? Fez o dobro de coisas ruins. Não foi coisas boas, não foram coisas boas. É um cara que é defendido por terrorista, a gente tem que esperar o quê? E é como o Silvio falou, né? Como o pessoal ali do Revista Oeste falou, nós não somos representados por Lula. É Lula para lá e os brasileiros para cá. Ele não me representa e eu tenho certeza que ele não representa vocês. É isso aí, pessoal. Já vou pedindo novamente que se inscrevam no canal. Eu sei que é chato toda vez ficar pedindo para se inscrever, para deixar seu like,
mas isso ajuda o canal a crescer, isso ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. O seu like, o seu comentário, assista o vídeo até o final também, isso ajuda muito aqui dentro da plataforma. Desde já, pessoal, agradeço a vocês e até o próximo conteúdo.